Também é possível, em alguns trabalhos, você conseguir acomodação. Essas instituições podem te ajudar depois com o curso de alemão. A minha primeira entrevista numa língua estrangeira, em alemão ainda por cima, eu ganhava 520 euros por mês. Esse momento era um momento bem estressante pra mim. As crianças geralmente não me respeitavam muito. Eu decidi terminar o meu ano voluntário mais cedo. E aí, meu povo? Eu sou a Débora e eu sou uma brasileira que mora aqui no sul da Alemanha. E hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho da minha experiência fazendo o ano social voluntário aqui, que nada mais é que um trabalho voluntário que eu fiz numa creche aqui na cidade onde eu moro. Antes de começar esse vídeo, eu vou já pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever também no canal, caso você ainda não seja inscrito. Pra começar, eu vou dizer que todos os sites relevantes que eu encontrar sobre esse tema, eu vou deixar tudo aqui na descrição, então qualquer dúvida, dá um olhinho nesses sites. Mas vocês também sempre podem deixar comentários aqui embaixo, que se eu souber, claro que eu vou responder e vou tentar ajudar. Então primeiro vamos falar um pouquinho o que é esse ano social voluntário e para que ele serve. Esse é um programa de trabalho voluntário financiado pelo governo, onde ele te dá a possibilidade de você trabalhar em diversas áreas sociais. Por exemplo, com idosos, com deficientes, com crianças, com refugiados, em hospitais, em creches, orfanatos, entre outras coisas. E o principal objetivo dele, para além de, claro, beneficiar as instituições, né, que vão ter esses voluntários, é principalmente dar essa possibilidade dessa experiência, esse contato com essa área social. E isso é muito válido não só para quem quer trabalhar na área, né? Então, esse ano social ele pode já valer como se fosse um estágio, como também para outras áreas. Mesmo que você vá trabalhar numa área que não tem nada a ver com essa área social, só o fato de você ter feito um ano social, aqui na Alemanha isso conta muitos pontos no seu currículo. E aí aqui é muito comum que os jovens, depois de saírem da escola, ao invés de eles irem direto para a faculdade, eles fazem esse ano social para justamente ter essa primeira experiência de trabalho e poder experimentar uma área. E aí existem dois tipos de voluntariado. Existe o BFD e o FSJ. O FSJ é a abreviação de Freiwilliges Soziales Jahr e o BFD é a abreviação de Bundesfreiwilligendienst. Na prática, os dois são iguais. A diferença é que o FSJ você só pode fazer uma vez na vida e o BFD você pode fazer várias vezes. E além disso, o FSJ é para jovens até 26 anos, enquanto o BFD é a partir de 27 anos e aí não existe limite de idade. Esse é um trabalho social que tem duração de 6 a 18 meses e normalmente o expediente de trabalho é de 38 a 40 horas semanais. De benefícios, para além de, é claro, essa experiência que você vai ter nessa área social, você ganha também o que eles chamam de Taschengeld, que é como se fosse um salário, não é bem um salário, porque lá está, o próprio nome já diz, é um trabalho voluntário, mas é ali uma ajuda de custo para você conseguir cobrir ali pelo menos o seu custo de alimentação e ter ali um dinheirinho, né? Além disso, também é possível em alguns trabalhos você conseguir acomodação e nessa instituição que você for fazer o seu ano social, eles também pagam o seu seguro de saúde, que aqui na Alemanha é obrigatório. Em 12 meses de ano social, você tem direito a 26 dias de férias no mínimo, mas isso também varia de instituição para instituição. Na que eu fiz, por exemplo, eu tinha 30 dias de férias e você também recebe um cartãozinho que te dá direito a alguns descontos, como se fosse um desconto de estudante, para ônibus, para trem, para piscinas públicas, para parque de diversão, entre outras coisas. Precisa saber falar alemão, Débora? Precisa. Tem algumas instituições e vagas que eles acabam pedindo só o A1 do alemão, que é realmente um nível muito básico. E aí, inclusive, essas instituições podem te ajudar depois com o curso de alemão, mas a regra geral é que você precisa de pelo menos um A2, B1 ali, no nível um pouco mais intermediário para você conseguir se comunicar com as pessoas que trabalham lá, né? Agora, falando um pouquinho mais sobre a minha experiência pessoal, eu preciso dizer que o meu processo seletivo foi um pouco diferente dos processos seletivos que eu vejo que acontece com outros brasileiros, porque como eu tenho passaporte português, né, passaporte europeu, eu não precisei passar por algumas burocracias que normalmente os brasileiros passam. Mas eu sei que existe sim a possibilidade de você se candidatar para um trabalho desse ainda estando no Brasil, somente com passaporte brasileiro e sem nunca ter tirado nenhum tipo de visto para vir para cá, para a Alemanha. Mas infelizmente sobre esse processo eu não consigo explicar tão detalhadamente porque eu não vivi ele. Então por que eu decidi fazer um BFD? Se vocês viram o meu vídeo sobre trabalho aqui na Alemanha, né, como é que é o meu trabalho, se vocês também não viram, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem depois. Eu comento aí que quando eu vim para a Alemanha eu tinha planos de estudar para ser educadora. Mas nesse vídeo eu também comento que eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência com crianças. Então eu não queria começar a estudar uma coisa que eu nem sabia exatamente como é que ia ser. E aí eu descobri que existia essa possibilidade de fazer esse ano social, que ia ser muito válido pra mim, não só pra eu adquirir essa primeira experiência, né, ter esse primeiro contato com as crianças e ver se realmente era aquilo que eu queria fazer
fazer ou não, como também me ajudar a eu evoluir um pouquinho mais a minha língua, né? A evoluir um pouco mais o meu alemão. Porque, de fato, aprender uma língua com crianças é muito mais fácil, elas não te julgam e você não sente aquela pressão de estar sempre falando corretamente. Então eu pensei, é uma ótima oportunidade pra eu conseguir juntar as duas coisas. E aí, nessa época, eu já tinha 27 anos, então eu tive que fazer o BFD, que, como eu falei, é a partir dos 27. E aí eu simplesmente joguei no Google vagas BFD, creche, e aqui o nome da minha cidade, e encontrei essa creche que estava oferecendo essa vaga. E aí eu simplesmente enviei um e-mail pra eles com o meu currículo e a minha candidatura. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado sobre essa coisa de currículo e candidatura, porque aqui na Alemanha funciona bem diferente do Brasil e de Portugal também, que eu sei que eu tenho algumas ouvintes aí de Portugal, ouvintes não, seguidoras. E eu enviei tudo isso pra eles e pouco tempo depois eu recebi uma resposta me convidando pra uma entrevista. Fui pra entrevista, confesso que eu estava mega nervosa, porque assim, a minha primeira entrevista em alemão, então eu já fico nervosa numa entrevista normalmente, então né, a minha primeira entrevista numa língua estrangeira, em alemão ainda por cima, então óbvio que eu tava super nervosa, eu me preparei bem também, claro. E a entrevista correu super bem. No próprio dia da entrevista, a minha chefe, ela já me apresentou todo o espaço, já me apresentou a todo mundo que trabalhava lá, basicamente, e já foi me dizendo, olha, você tem a possibilidade de fazer o seu ano social nesse grupo e nesse grupo daqui, então eu vou pedir pra você vir fazer um dia de teste em ambos os grupos e depois você escolhe qual grupo você quer. Então no próprio dia da entrevista eu já recebi basicamente um sim, já tava meio que claro que eu ia fazer o meu ano social lá. Nesse lugar foi o único lugar que eu me candidatei, então eu fiquei muito feliz porque a única candidatura deu certo. E aí basicamente ela me explicou quanto é que eu ia ganhar, como é que ia ser mais ou menos os horários de trabalho, quais iam ser mais ou menos as minhas responsabilidades. E aí nesse lugar específico eu ganhava 520 euros por mês. Como eu falei, eu tinha 30 dias de férias e eu trabalhava mais ou menos umas 39 horas e meia por semana. E as minhas responsabilidades se resumiam basicamente a ficar na cozinha e cuidar da alimentação das crianças. Esse grupo que eu trabalhei, ele era um grupo que tinha 22, se eu não me engano, 22 crianças, e eram crianças de 2 a 6 anos. Então quando eu chegava lá de manhã, eu preparava o café da manhã pra elas, colocava os cereais nos potinhos, cortava queijo, cortava fruta, colocava leite dentro de pequenas jarrinhas, coisas assim do gênero, montava a mesa de café da manhã pra todo mundo. Aí eu tomava café da manhã junto com elas e as outras educadoras também. Depois, quando o café da manhã acabava, eu recolhia tudo, levava tudo pra cozinha, depois colocava tudo na máquina de lavar e tal, limpava tudo, organizava e depois já começava a preparação pro almoço. Eu não precisava cozinhar nada, a gente tinha uma empresa que ela entregava a comida já pronta, eu só precisava porcionar as comidas, porque nem todas as crianças sentavam na mesma mesa, então eram 3, 4 mesas diferentes, então eu porcionava as comidas para essas 4 mesas e todos os dias a gente recebia comida fresca e na maior parte das vezes vegetariana, que era uma curiosidade. E aí eu organizava então esse almoço, porcionava essas comidas, colocava os pratos nas mesas, talheres, copos e essas coisas, e aí depois eu meio que ficava livre até a hora do almoço de fato. Quando dava a hora do almoço, todas as crianças entravam, porque nesse meio tempo, nessa pausa, as educadoras sempre colocavam as crianças pra fora no sentido assim de brincar no parquinho, na areia, ou então muitas vezes rolava tipo uma excursão num parque ou na piscina pública, algo assim do gênero. Aí dava a hora do almoço, as crianças vinham pra dentro, todo mundo almoçava junto, inclusive eu também. E aí, depois do almoço, rolava um momentinho de leitura delas e eu ficava então responsável por recolher todos esses pratos, essa louça, esses restos de comida do almoço. Mais uma vez, organizava tudo na cozinha, lavava a louça e depois já começava a preparar o lanche, que normalmente eu fazia ou papa de aveia ou arroz doce, sempre acompanhado de frutas, ou então um pãozinho com queijo, com marmelada, alguma coisa assim do gênero. Ficava tudo preparado, eu ficava também meio ali com aquele tempo livre, então eu sempre podia brincar com as crianças e ler um livro com elas. E aí depois à tarde rolava o lanche da tarde, eu servia então esse lanchinho que eu tinha preparado, todo mundo comia. Depois, quando todo mundo acabava, eu mais uma vez recolhia todos os pratos, organizava tudo e aí praticamente era a hora de eu ir embora. Entre essas refeições sempre tinham pausas um pouco longas, então eu sempre tinha esse tempinho livre que eu podia estar com elas. E as educadoras sempre me incentivavam a eu estar com as crianças, a eu fazer atividades com elas, ler um livro, brincar, sair nas excursões com elas também. E era mais ou menos assim o meu dia a dia. O que eu mais gostava, sem dúvida, era esses momentos em que eu tava brincando ou lendo para as crianças, porque eram momentos que as crianças não eram obrigadas a estar ali. Então se elas estavam ali do meu lado é porque elas queriam. E eu confesso
que eu me afeiçoei mais às crianças menorzinhas, porque elas eram mais fofas e elas eram mais apegadas a mim. Então tinha vários momentos que eu, sei lá, sentava no sofá e aí vinha uma, duas, três crianças pequenininhas, ficavam assim aninhadas comigo, é assim que se diz? E elas ficavam assim juntinho de mim, e a gente ficava lendo um livro e elas eram super fofas. Então esses eram momentos bons, assim, que com certeza eu vou levar pra vida na minha memória. E o que eu menos gostava era na hora de comer, tanto é que eu geralmente gostava de fazer a minha pausa, o meu horário de almoço, durante o horário que as crianças estavam comendo, justamente porque quando eu sentava na mesa para comer com as crianças, geralmente sempre rolava algum estresse, as crianças brigavam, e aí o adulto, ele sempre tem que ser ali o mediador, né, digamos assim. E aí se a criança tá fazendo muita bagunça, o adulto obviamente tem que, né, ajudar ali a controlar um pouco, porque senão daqui a pouco todo mundo começa a fazer bagunça também. Então esse momento era um momento bem estressante pra mim, porque se eu era a única adulta da mesa, as crianças geralmente não me respeitavam muito, e eu também tinha dificuldade no vocabulário, então muitas vezes eu tentava explicar pra elas o porquê que elas não deveriam estar fazendo aquilo, só que eu não tinha vocabulário pra explicar, então eu não conseguia explicar, e aí obviamente quando você não explica pra uma criança por que ela não pode fazer aquilo, ela vai continuar fazendo. E aí esses momentos eram mais estressantes assim pra mim, confesso. Então eu confesso que eu não gostava de comer muito na mesa com elas. Eu preferia comer sozinha, e aí as educadoras comiam com as crianças, e depois, quando a hora do almoço acabava, eu voltava, e aí a gente brincava, a gente era feliz. Nesse ano social voluntário também é obrigatório você assistir seminários, então eu também tinha seminários, era mais ou menos assim de 3 em 3 meses, e são seminários que falam justamente sobre os cuidados com pessoas com deficiência, com idosos, falam sobre doenças mentais, falam sobre lidar com as crianças, então todas as possíveis situações que você pode se deparar fazendo o ano social voluntário em várias instituições, né, possíveis, você vai justamente aprender nesses seminários como é que você lida com isso. Eu achei super interessante porque eu aprendi várias coisas que eu não sabia, mas como eu disse no meu vídeo de emprego daqui da Alemanha, eu decidi terminar o meu ano voluntário mais cedo. Primeiro que eu descobri, depois dessa experiência, né, de 6 meses lá, que eu não tinha tanta paciência, assim, pra lidar com crianças, e eu sei que talvez isso seja um tema um pouco polêmico, mas a verdade é que eu acho que lidar com crianças é muito mais difícil do que o que as pessoas pensam, e você realmente tem que ser uma pessoa paciente, tem que ter vocação pra isso, porque senão você só vai ser mais uma educadora que grita com as crianças, que perde a paciência, que bate em crianças, e definitivamente não era esse tipo de profissional que eu queria ser. E além disso, como eu também mencionei naquele vídeo, essa ajuda de custo que eu tava recebendo de 520 euros, realmente tava muito complicado eu conseguir sobreviver só com ela. Eu tava num momento da minha vida financeira que tava bem apertado, eu tava também tendo problemas familiares que eu precisava ganhar mais pra ajudar minha família, então eu cheguei realmente naquele ponto em que eu pensei, bom, não tá mais fazendo mais sentido eu fazer esse ano, eu não tô conseguindo ganhar o que eu preciso e eu já tô vendo que não é isso que eu quero fazer, então não faz muito sentido eu continuar aqui. E foi por isso que eu resolvi então terminar o meu ano social mais cedo. Não teve absolutamente nada a ver com as crianças em específico que estavam lá, não teve nada a ver com os profissionais que trabalharam comigo, muito pelo contrário, todos eles foram 5 estrelas. Eu gostei muito de conhecer as minhas colegas de trabalho naquela época e elas me incentivaram muito a continuar, a batalhar pelo meu futuro, e quando eu disse que eu ia embora, elas ficaram bem tristes também. Inclusive no último dia que eu ia embora, elas me prepararam uma surpresa, elas revelaram algumas fotos, me deram flores, então toda a experiência que eu tive lá nessa instituição específica foi muito boa, mas realmente não era minha área e eu precisei seguir o meu caminho, e é isso. Sem sombra de dúvidas, esse ano social é uma coisa que eu recomendo para as pessoas que precisam e que querem ter essa experiência, principalmente para as pessoas que querem vir para a Alemanha e ter essa experiência de morar fora. Como eu falei, existe essa possibilidade se você mora no Brasil, se você não tem passaporte europeu, se você não tem visto para morar aqui. Como eu falei, eu vou deixar os sites que falam sobre esse tema aqui embaixo para você se informar melhor e talvez tentar experimentar aí essa forma de intercâmbio para cá. Eu sei que também tem muita gente que acaba vindo para a Alemanha pelo intercâmbio de au pair e aí depois eles mudam o visto, né? Depois, quando acaba o programa de au pair, essas pessoas mudam o visto pra fazer esse ano social. E aí depois vai ficando na Alemanha e depois nunca mais voltam pro Brasil. Existem inúmeras formas, inúmeros lugares que você pode fazer esse ano social e eu recomendo muito se é esse tipo de experiência que você tá procurando. E é isso, essa foi a minha experiência vivendo o BFD, esse ano social voluntário. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem deixar aqui embaixo que eu posso depois, se for o caso, fazer um outro vídeo falando sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!